Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Irmãos, hoje é o Dia dos Pais e você, meu irmão, minha irmã, que ainda tem o seu papai, pare o que estiver fazendo e dê um abraço nele agora. E diga assim: Pai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Com certeza, o seu papai vai se sentir muito feliz neste dia. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Josué, capítulo 24, versículo 15, que vem nos dizer o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Precisamos de paz. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, os pais são os tutores dos filhos de Deus e devem ensiná-los, educá-los e cuidar deles. Os pais são responsáveis perante o Senhor pelo modo como educam e orientam os seus filhos, pois eis que os filhos são heranças do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Os pais são muito importantes na vida de seus filhos. Pais bons são uma bênção e preparam os seus filhos para enfrentar o futuro. O trabalho dos pais é educar os filhos e ensiná-los sobre Deus. Os pais têm grande responsabilidade, mas ter filhos é uma grande bênção. Os filhos devem respeitar os pais. Deus é o nosso Pai. Ele cuida de nós e nos disciplina, ajudando-nos a viver de maneira correta. Como um pai verdadeiro, Deus gosta de nos dar coisas boas. Contudo, neste tempo em que o diabo tenta a todo custo destruir a família, precisamos de pais que põe as coisas de Deus em primeiro lugar. Mateus, capítulo 6, versículo 33, vem nos dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, aqui nós entendemos que colocar Deus em primeiro lugar não é o trabalho, não é o carro, não são os amigos e nem o futebol. Mas, infelizmente, meus irmãos, neste tempo existem muitos pais deixando Deus em segundo plano, infelizmente. Precisamos de pais que amem a sua esposa e filhos. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, e Gênesis capítulo 44, versículo 20, vem nos dizer assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E dissemos a meu Senhor: temos um velho pai e um filho da sua velhice,
o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Irmãos, este texto vem nos esclarecer que o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. Portanto, homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, amor não é trabalhar o tempo todo. Amor não é dar aos filhos tudo o que eles querem, mas tudo o que eles precisam. E o que eles precisam mesmo é do tempo do pai para brincar com eles, conversar e compartilhar dos bons momentos. Amor é também apreciar o tempo que temos com os nossos filhos. Precisamos viver bem cada dia, como se fosse o último, com a nossa família. Precisamos de pais que dependem completamente de Deus em oração. Romanos capítulo 4, versículos 20 a 22, vem nos dizer assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Irmãos, aqui nós vimos que Abraão não foi movido ou agitado. Ele acreditou firmemente na promessa, dando honra a Deus pela firmeza com que ele acreditou em suas promessas. Sua conduta foi tal que honrou a Deus, isto é, para mostrar a convicção de Abraão de que ele era digno de confiança e confiança implícita. Desta forma, todos os que creem nas promessas de Deus o honram. Irmãos, esta não foi a única vez em que Abraão demonstrou essa confiança. A sua fé estava igualmente implícita e forte quando recebeu a ordem de sacrificar o seu filho prometido. A sua fé era tão implícita e inabalável que era uma demonstração de que ele era um firme amigo de Deus. Ele foi provado e tinha tanta confiança em Deus que mostrou que era supremamente apegado a ele e que o obedeceria e o serviria. Precisamos de pais que dependem completamente de Deus em sua palavra, confiando em suas promessas. Josué, capítulo 21, versículo 45, vem nos dizer que de todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Irmãos, vimos que este texto é muito importante, porque mostra o compromisso de Josué de cumprir os mandamentos de Deus. Ele não se desviou dos mandamentos de Deus
e seguiu os seus ensinamentos à risca. Este versículo, meus irmãos, é uma prova da fidelidade de Josué ao Senhor. Precisamos de pais responsáveis nas coisas de Deus. Precisamos de pais responsáveis para com a igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25, vem nos dizer que não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, este versículo está dizendo que devemos nos reunir regularmente para adorarmos a Deus, louvar a Deus e compartilharmos a nossa fé uns com os outros. É importante para nós nos mantermos unidos e nos apoiar uns aos outros, pois isso nos dá força e nos mantém firmes na fé. Precisamos de pais responsáveis para com a obra missionária, isto é, ganhar almas para Cristo. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, vem nos dizer assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, esta passagem vem nos ensinar que todas as pessoas, independentemente de onde estiverem, segundo a ordem de Jesus, devem ser discipuladas. A partir desta ordem, Jesus apresenta um processo simples de como tudo deveria ser resolvido, ou seja, ide, fazei discípulos de todas as nações. Precisamos de pais responsáveis para com a disciplina dos filhos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 9, vem nos dizer assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha, meus irmãos, este texto nos deixa uma pergunta para todos nós refletirmos. Precisamos de pais, líderes espirituais. Precisamos de pais que sejam os líderes espirituais do lar. Irmãos, Deus não se impõe a nós, mas nos propõe um caminho que exige de nós a fé e uma opção por Ele. Somos livres para aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas é bom lembrar, meus irmãos, que somente Ele tem palavras de vida eterna. Portanto, a melhor resposta é seguir a opção de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Aqui nós vimos em Josué, como pai de família, um excelente líder espiritual. Portanto, querido irmão, querido amigo, se você é um pai
com essas características, com certeza você é o pai que a sua família precisa. Amém? E que Deus assim nos abençoe. E parabéns para todos os pais pelo seu dia.